Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Lugar de Paz. Estamos numa semana muito especial, uma semana de oração em favor da família. E o tema de hoje aqui no programa é Quando a Tempestade Vem. O que fazemos quando vem a tempestade? E de fato a tempestade em algum momento ela vem. Isso é fato, todos nós estamos suscetíveis às adversidades, inclusive na família. Satanás tem se levantado de uma forma muito violenta para atingir a família cristã, para atingir as famílias, porque ele sabe que atingindo a família, ele de alguma maneira coloca ali algum empecilho para o avanço da obra de Deus aqui na terra, porque Deus age através das famílias. Imagine uma criança que cresce e se desenvolve sem a presença do pai ou sem a presença da mãe. Já se torna uma família diferente daquela família idealizada por Deus lá no princípio. E Cristo, quando esteve aqui na terra, ele deixou um ensinamento muito apropriado para cada um de nós, que envolve a nossa escolha. Ele falou que existem dois fundamentos. Um fundamento é a rocha, outro fundamento é a areia. A areia é um fundamento instável, a rocha é um fundamento firme, seguro. E ele diz isso aqui em Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. O que acontece? Quando vem a chuva, quando vem o temporal, aquela casa permanece em pé. E Jesus continua dizendo aqui que aquele homem que ouve as palavras do Senhor, mas não as pratica, é considerado um homem tolo que constrói a sua casa sobre a areia, onde não tem fundamento, ou o fundamento é instável, vem a chuva, vem o vento, vem a força da água e aquela casa cai e grande foi a sua queda. Nós devemos nos voltar para a palavra de Deus e ao nos voltarmos para a palavra de Deus, vamos estar seguros contra os ataques do inimigo. E sabe, a família é plano de Deus, mas desde que o pecado entrou aqui neste mundo, os problemas passaram a afetar também o contexto familiar. E são diversas as crises que podem surgir. Por exemplo, excesso de trabalho. Aquela pessoa que é workaholic, né? Trabalha, parece que é viciado ou viciada em trabalho. A falta de trabalho também pode ser um problema, ou a crise financeira, doenças, falta de rotina e planejamento, abusos, acidentes e fatalidades. Tudo isso pode abalar os alicerces do lar e levar até mesmo a um divórcio ou separação do casal. Mas vale a pena superar todas essas adversidades. E para conversarmos um pouquinho sobre isso, eu tenho a alegria de convidar aqui a Sheila. Sheilinha, como carinhosamente a chamamos. Tudo bem, Sheila? Tudo bem, pastor. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa Lugar de Paz. E eu tenho algumas perguntinhas importantes para você. Né? Sim. A Sheilinha, ela é terapeuta de casais, terapeuta familiar. E eu quero perguntar para você, Sheila, como que o excesso de trabalho dos pais pode prejudicar emocionalmente as crianças e a relação do casal no dia a dia? Boa pergunta. Realmente o senhor estava falando, né? Aquelas pessoas que acabam trabalhando demais, às vezes elas esquecem de guardar um tempinho e o quanto é precioso esse tempo dentro de casa, né? Existem muitas crianças que, por não terem a presença dos pais, ficam mais ansiosas, se sentem mais inseguras e por conta dessa insegurança, a família vai se desconectando, né? Existem até algumas crianças que apresentam dificuldades na escola porque não sentem o apoio dos pais. E se uma criança não está sentindo o apoio dos pais, ao crescerem, elas também terão dificuldades depois em seus relacionamentos. Interessante isso. Em relação ao casal, essa desconexão e entender que é como se o casal sentisse assim, eu não sou importante para ele, eu não sou importante para ela, né? A prioridade é o trabalho. Isso sempre vai criar uma desconexão, vai ter problemas, o casal ou briga demais ou acaba ficando em silêncio. E isso precisa ser reajustado.
Eu fico imaginando, por exemplo, uma criança que quando recebe o seu pai ou a sua mãe, depois de um dia longo de trabalho, a criança com saudade, ela corre para de repente dar um abraço, ela recebe aquele abraço e ela gostaria de uma atenção do pai, um abraço especial do pai, que o pai caísse com ela no chão, rolasse com ela no chão, mas de repente o pai chega em casa e ele vai para o escritório, ou vai para a televisão, ou vai ali para as redes sociais, e o recado que ela está passando para o filho ou para a filha é: tem outra coisa que é mais importante nesse momento. Exatamente. Isso traz um prejuízo enorme para a criança, não traz? Traz um prejuízo porque a criança ela vai se sentir ali rejeitada, né? Algumas vezes até abandonada. Existem muitas pessoas que sofrem com a questão do abandono na fase adulta e quando nós vamos entender, isso começou na infância. É verdade. Mas ao olhar para a sua própria história, ela disse: não, mas eu nunca fui abandonada, sempre estive ali com os meus pais. Mas a gente não está falando de abandono físico, a gente está falando de abandono emocional. E existem muitas pessoas que ali dentro do casamento são abandonadas emocionalmente também. E tem um detalhe interessante, eu conheço muitos casais, né? E a gente dá palestras e a gente orienta que a pessoa mais importante na estrutura familiar é o cônjuge. Né? É o cônjuge. Então, quando chega em casa, ao invés de abraçar primeiro o filho ou primeiro a filha, é necessário abraçar o cônjuge, demonstrar amor, carinho para o cônjuge, porque dessa maneira está demonstrando carinho e amor para com o filho. E traz segurança, traz conforto emocional para a criança. Me fala rapidamente um pouquinho, Sheila, como que o excesso de trabalho pode prejudicar a relação do casal? Esse excesso de trabalho vai fazer com que o casal ele não compreenda que o outro tem um limite, né? Como é importante ter os limites. Porque veja só, hoje nós já trabalhamos bastante, vivemos numa sociedade bastante corrida e muitas vezes as pessoas, ao chegarem em casa, elas não tomam tempo para si. Elas pensam assim: eu preciso agora ter um tempo para mim. Só que dentro desse tempo para mim, sabe o que acontece, pastor? O tempo para mim é aquilo que o senhor disse, é o tempo da televisão, é o tempo do celular. Mas e o tempo de qualidade juntos? Um casal que não prioriza o seu tempo de qualidade não vai priorizar um tempo de qualidade em família. É verdade. Agora, Sheila, pensa aqui comigo. Trabalho é importante. Muito. E falta de trabalho também pode ser um grave problema no contexto familiar. Sim. E é necessário, certamente, que a pessoa ela consiga equilibrar essa demanda do trabalho para não perder o emprego. Porque sem emprego, como que eu vou sustentar uma casa? Como lidar com esses desafios hoje que afetam muitas famílias, né? Existem muitas famílias que têm essa questão, passam por crises financeiras, né? A pessoa, às vezes, um só está trabalhando, às vezes esse um que está trabalhando, o salário não é o suficiente. Talvez seja necessário discutir em família o orçamento. Exatamente. Então, discutir em família, falar, e quando eu falo discutir, queridos, eu não falo de brigar. Quando eu falo de discutir, a discussão é importante para que cheguemos a uma solução, né? Então, o discutir temos um problema. Qual caminho nós trilharemos juntos para nós conseguirmos resolver este problema? E muitas vezes, a família pensa ali só o casal e esquecem que os filhos podem ser participantes disso. E como é que eles podem ser participantes? Avisando, conversando com os filhos que a família está passando por um momento difícil. Então existem muitos que acabam gastando mais do que podem para que não falte nada para os filhos, mas acabam tendo outros problemas financeiros. Então, se você está com dificuldades financeiras, uma dica que eu dou para você é mapeie todas as questões financeiras que você tem. Faça um planejamento financeiro familiar, coloque ali numa tabelinha. Hoje existem muitos aplicativos para isso, mas você pode fazer num caderno simples, colocando ali o que vocês ganham, né? Qual é a renda do casal e colocando todos
todos os gastos que já são fixos. Isso fará com que você consiga visualizar aonde este dinheiro está indo além. Muito legal, Sheila. Nós entendemos que as fatalidades, elas podem acontecer, por exemplo, acidentes naturais, um grande vendaval, um temporal que pode danificar a casa, trazendo um prejuízo enorme. Quem sabe a doença, né? Uma fatalidade, uma enfermidade grave pode levar a pessoa ao desemprego. E tudo isso pode gerar discussões, brigas, acusações e etc. E isso não é bom. E como a Sheila comentou, e eu queria que você destacasse isso, Sheila, é porque a família, quando enfrenta uma adversidade, o cônjuge não é um adversário, os filhos não são adversários, mas eles devem atacar o problema, né? Então, a família, quando se une em torno do problema, ela pode se tornar mais fortalecida para vencer aquele problema e aquele desafio, né? Exatamente. Porque estamos lidando com coisas que são extraordinárias, né? Coisas externas ao ambiente familiar, como as fatalidades que eu mencionei. Toda família passa por algum tipo de crise emocional, espiritual, financeira, né? Existem vários tipos de crises que uma família pode passar. E muitas dessas crises, elas não foram ali aguardadas, né? São crises inesperadas. Então, diante de uma crise, a família ela precisa se unir. Quando uma família se une, então todos ficam com o mesmo propósito, resolver aquele problema. Que legal. Sheila, para a gente terminar aqui esse momento de entrevista, muito apropriado inclusive, que outros pontos de atenção nós devemos ter para evitar essas crises desnecessárias no lar? Que pontos de atenção nós poderíamos ter? A família, o senhor estava falando no início do programa sobre as tempestades, né, que chegam até uma família. Essas tempestades, elas podem também vir de diversas formas. Existem tempestades emocionais. Ninguém escolhe ter uma depressão, ninguém escolhe ter uma síndrome do pânico, né? Mas pode acontecer, Mas né? pode acontecer devido a muitas coisas, às vezes até coisas já guardadas, né? Ninguém escolhe ter tido ali um trauma na família e trazer isso para a vida adulta. Mas diante de questões emocionais, às vezes abusos, existem muitas famílias que passam por abusos físicos, emocionais, psicológicos, né? Alguns até sexuais. Essas pessoas, elas precisam de apoio, essas pessoas precisam de ajuda. Só que às vezes... Ajuda profissional, né? Sim, ajuda profissional, só que ela também precisa do acolhimento dentro de casa. E muitas vezes, ao precisar deste acolhimento dentro de casa, no lugar onde ela deveria se sentir amada, que deveria ser o seu lar, não. O lar vira um campo de batalha, né? Exatamente. Olha, esse ponto é importante que eu quero destacar. O lar não deve ser um campo de batalha, mas um porto seguro, um lugar acolhedor. E pensando nisso, a TV Novo Tempo desenvolveu este guia de estudo. Foi escrito pela Sheilinha, que está presente comigo aqui no programa Lugar de Paz. Esse estudo fala, o tema é Lar Doce Lar. E olha só, por exemplo, aqui tem alguns temas muito importantes. Como lidar com os traumas familiares? Nós estamos mencionando aqui. O que fazer para salvar um lar em crise? O seu lar está em crise? Então a Sheilinha ela aborda esse tema com muita destreza para auxiliar as famílias que se encontram num beco sem saída, vamos assim dizer, mas há saída. A importância do perdão para recomeçar. Temas extraordinários. Então, para você solicitar essa revista, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp 12 98244 4449. Essa revista não tem nenhum custo para você, tá bem? Você pode assistir às videoaulas que tem nessa revista. Nós temos aqui os QR Codes, tá bem? Para você acompanhar esses materiais. Então, entre em contato conosco. Essa revista não terá nenhum custo para você, porque já foi paga pelo projeto Anjos da Esperança, tá bom? Sheila, muito obrigado por participar aqui do programa com a gente. A sua presença enriquece muito o programa, viu? Obrigada, pastor. E continuamos durante essa semana sobre esses temas. Obrigado. Que Deus abençoe você, tá bom?
E nós vamos continuar aqui com os pedidos de oração que nós recebemos através do WhatsApp, através do Facebook, através também do Instagram, logo mais depois do intervalo. Aproveite o intervalo para solicitar a sua revista Esperança, edição Lar Doce Lar, para abençoar a sua casa, a sua família. Nós já voltamos. Este é o programa Lugar de Paz e nós iniciamos o programa lendo o texto que está em Mateus 7, verso 24, onde Jesus nos conta uma parábola, a parábola dos 2 fundamentos. O primeiro fundamento, ele é rochoso, ele é firme, ele é seguro. O segundo fundamento, ele é arenoso, ele é instável, perigoso. E Jesus compara esses 2 fundamentos como um homem que ouve os ensinamentos de Cristo e os coloca em prática. Esse homem, ele é comparado a um homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade e a casa não cai. Mas aquele que ouve as palavras do Evangelho, as palavras de Deus, as palavras de Cristo, mas não as coloca em prática, é semelhante ao homem tolo que constrói a sua casa sobre a areia e vem a tempestade e a casa cai. Onde é que nós devemos edificar o nosso lar, a nossa família? Nós devemos edificar sobre a palavra de Deus, sobre Cristo que é a rocha. E para auxiliar você a edificar o seu lar sobre a rocha, nós lhe oferecemos a revista Esperança, a edição Lar Doce Lar, para que o seu lar se transforme num pedacinho do céu aqui na terra. Se o seu lar já é esse pedacinho do céu aqui na terra, essa revista pode também lhe auxiliar, dando-lhe ideias, inclusive munindo-lhe de conhecimento para evitar os conflitos desnecessários, entendendo de que todos nós e todas as nossas famílias estão sob ataque do inimigo. E para você adquirir essa revista, você pode pedir através do WhatsApp 12 98244 4449. Você pode salvar este número do WhatsApp no seu aparelho celular e toda vez que você quiser adquirir uma revista Esperança Novo Tempo, você pode usar este WhatsApp. Vou repetir para você, 12 98244 4449. Se você quiser tirar uma foto da tela e dessa maneira depois salvar esse número, você pode assim o fazer. Nós ficaremos felizes em enviar essa revista para você, tá bom? E agora nós vamos ler os pedidos de oração, os tão aguardados pedidos de oração. E vamos ler os pedidos de oração do Facebook, do Instagram e também do WhatsApp. Mas antes eu tenho um pedido de oração especial. Eu tenho um amigo chamado Carlos Lavrado e a esposa dele está enfrentando uma enfermidade grave, um câncer. O nome dela é Mariana. Ontem gravei um vídeo, enviei um vídeo para ela. Receba o nosso abraço, Mariana. Estamos em oração por você e pela sua pronta recuperação, pela sua cura, tá bom? E agora eu convido você, querido amigo telespectador, para juntos lermos os pedidos que recebemos através das nossas redes sociais. E a primeira mensagem é da Terezinha Cardoso. Peço oração pela família de uma irmã da igreja. Os filhos estão brigando muito entre si e deixaram de falar com a própria mãe, que está sofrendo muito com essa situação. Vamos orar, Terezinha, pelo seu pedido de oração. Nós não temos os nomes, mas vamos orar por essa família que precisa de compreensão, entendimento, paciência, bondade, mansidão, domínio próprio, o fruto do Espírito que está baseado no amor de Deus. Muito obrigado, Terezinha, que Deus a abençoe ricamente. A Lucilene Mota, ela escreveu: peço oração pela minha família e meus filhos Jason, José, Fernanda e Patrícia. Estamos afastados da igreja e precisamos de libertação.
Creio em nome de Jesus, vamos conseguir. Eu também creio, Lucilene. É o pedido da Lucilene, pede pela família para voltar para a igreja. Eu vou anotar aqui os nomes, o Jason. Também aqui, volta ali por favor, o Jason. Volta, isso, o José, a Fernanda e a Patrícia. Muito obrigado por participar aqui do programa, tá bom, Lucilene? Vamos estar em oração por sua família e que essa família toda esteja unida, servindo a Cristo, porque este é o propósito da nossa existência. Agora, a Tereza Cassimiro, peço oração pela minha vida espiritual, pelo meu filho Isaac e meu marido Ivan. Fico muito triste porque meu filho não me respeita. Ensinei o caminho certo, mas entrego tudo nas mãos de Deus. Vamos orar por você, Tereza, e pela sua família, especialmente pelo seu filho Isaac e pelo seu marido Ivan. Tá? Está anotado aqui que Deus toque no coração do seu filho e que ele se lembre da promessa bíblica que há naqueles que honram pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra que o Senhor lhes dá. Tá bom? Que Deus abençoe você, Tereza. E agora a Tânia Pasti, que diz: meu coração de mãe está estraçalhado, por isso tenho orado continuamente pela saúde física e espiritual de minha família. Por favor, me ajude na oração. Vamos orar, Tânia. Ela usa uma palavra muito forte. O coração estraçalhado significa que o coração está moído, está em pedaços. Ou seja, ela está enfrentando uma agonia, dor, tristeza pela situação da família. Que Deus abençoe você, Tânia, trazendo cura, paz, trazendo libertação e, acima de tudo, esperança em Cristo Jesus. Que a paz de Cristo esteja sobre você e sobre toda a sua família. A Jane Santos, ela diz: peço oração por mim, minha família, saúde e situação financeira. Também peço pela conversão dos meus filhos Miqueias e Gleiser. Vamos orar, Jane. Então vamos orar aqui pela família, pela situação espiritual, Miqueias e também o Gleiser. Que Deus abençoe essa família bonita, Jane. Um grande abraço para você e para todos os seus queridos. E agora os pedidos do WhatsApp. A Renata Soares diz: peço oração pelo meu casamento para que seja restaurado. Agradeço pela minha família e minha filha. Obrigada, Senhor. Amigos de oração, anote o pedido da Renata. Ela pede pela restauração do casamento. Sabe, quando a família está sob ataque, os filhos sentem. E o Satanás, ele é covarde, ele sabe onde nos atingir. Então é importante que você continue se voltando para Deus, buscando essa restauração, confiando que Ele está trabalhando continuamente no coração do seu esposo, no coração da sua filha e também no seu coração, tá bem? Vamos estar em oração por você. E agora o pedido do Ademir Correia. Peço oração pela minha família, meu trabalho e meu casamento. Estou passando por uma fase muito difícil e complicada no relacionamento. Vamos orar por você também, Ademir, tá? Pelo seu casamento, pelo seu trabalho e pela sua família, tá? Que Deus siga abençoando você, dirigindo os seus passos, sustentando a sua fé e ajudando na restauração desses relacionamentos. E o último pedido é da Tatiane. A paz, Tatiane. Peço oração pela minha família, Tatiane, Rodolfo, Luiz e Jasmine. Apesar das dificuldades, nos mantemos firmes na fé. É isso aí, Tatiane. Esse é o nosso propósito, de continuar firmes até que Cristo volte. Você deseja também permanecer firme até que Cristo volte? Eu convido você para se unir a mim em oração neste momento. Se você puder, feche seus olhos e vamos orar. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento oramos por cada telespectador, oramos também por cada pedido aqui mencionado. Oramos pela Terezinha, Pai, pela sua família. A Lucilene também pede por sua família, envolvendo o Jason, o José, a Fernanda, a Patrícia. Ela expressou seu desejo de libertação e eu peço, Pai, que na família dela
seja realizada uma grande obra de restauração e salvação. Oramos pela Teresa, pelo seu filho Isaac, para que ele seja temente ao Senhor e obediente e respeitoso para com os pais. Oramos aqui, Pai, pelo pedido da Renata, ela pede pelo seu casamento, o Ademir também pede pelo seu casamento, que haja restauração, que haja, Pai, o milagre do perdão. Colocamos esses pedidos em Tuas mãos, nós oramos em nome de Jesus. Amém.